vamos fazer a leitura de um texto muito conhecido, está lá em Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, e nessa perspectiva entender como Jesus, logo após ter sido batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo, como diz a palavra, ao deserto, e lá no deserto foi tentado, e 3 tentações que nos chamam a atenção, 3 tentações que nós vamos aqui refletir, ok? Então, peço a atenção de vocês quanto ao texto. Nós não vamos nos ater aqui às questões espirituais do texto, mas entender que Jesus foi tentado a ser, a fazer ou a buscar coisas extraordinárias, e como ele resistiu a essas tentações, como ele se posicionou, e o que nós aprendemos com Jesus, como nós podemos, como fazer ou o que fazer para vivermos uma vida ordinária e assim experimentarmos o extraordinário de Deus, como no cotidiano da vida nós temos contentamento, entendendo que Deus pode sim nos dar experiências extraordinárias, pontuais, eventuais, mas a vida não é feita de experiências extraordinárias em todo o tempo. Essa não é a realidade do cotidiano, como não foi a realidade da vida de Jesus. Então, vamos à leitura do texto. Eu peço que não coloque o texto aqui, ok? Na projeção, não coloque o texto na projeção, deixa aqui a imagem da série. O texto está em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, verso 1 a 11. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. O que temos aqui, queridos, é o início do ministério de Jesus. Nós sabemos que o ministério que durou cerca de 3 anos, talvez dos 30 aos 33, alguma coisa nesse sentido, ou nesse tempo. Até os 30, Jesus viveu de maneira comum e ordinária com a sua família, e a partir dos 30, a partir do batismo, tendo sido batizado por João Batista, ele começa a ministrar, a pregar, a ensinar as boas novas, a falar sobre as boas novas, a ministrar sobre o reino de Deus. Um aspecto, uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus não precisava ser tentado. Quando nós olhamos para Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, há 2 aspectos que nós precisamos sempre lembrar. Nós entendemos a cruz como sendo a razão da nossa salvação, amém, igreja? A cruz que seria para nós, mas nós não temos e não tínhamos dignidade para oferecer qualquer coisa, nem a nossa própria vida, e assim sermos salvos, o que é impossível para os homens. Refletimos sobre isso essa semana. Não é impossível para Deus, e Jesus está falando sobre salvação. Então nós entendemos esse aspecto do Jesus Salvador, porque assim ele morreu a nossa morte, o pecado que precisava ser resolvido com a morte. Jesus morre a nossa morte, nos expia, resolve, paga a dívida que nós tínhamos como pecadores, condenados e destinados à condenação, à morte eterna.
Esse é o aspecto do Jesus Salvador. Mas há também o aspecto do Jesus como mestre ou como Senhor. Por isso nós o confessamos como Senhor e Salvador. E sendo Senhor, dele nós somos servos. Ou, em outras palavras, discípulos, seguidores. E nesse sentido nós aprendemos com a vida de Jesus, com o ministério de Jesus. É preciso olhar os registros bíblicos sempre nessa perspectiva. Poderia Jesus ter vindo ao mundo e resolvido o problema maior da humanidade, o pecado, tão somente indo à cruz e morrendo a morte dos pecadores. Mas para além disso, ele viveu e em vida, no seu ministério, ensinou como nós também precisamos e devemos viver. Por isso nós dizemos que ele é Senhor, nos ensinando e nos conduzindo, nos balizando, nos dando direção em nossas vidas, e também é o nosso Salvador. Portanto, nós entendemos que não havia uma necessidade em si. Jesus, sendo Deus, ele não precisava ter passado por esse episódio, por essa situação, essa circunstância de tentação no deserto. Assim o faz, como aqui nós refletimos, para nos ensinar também a enfrentar as tentações, a resistir às ciladas e artimanhas do inimigo, a permanecermos firmes a despeito de circunstâncias exteriores. É certo que diz a palavra que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Assim está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 14. O inimigo da nossa alma influencia, mas diz a palavra que cada um é tentado pelos próprios maus desejos, por aquilo que está em nós. Nós nascemos no pecado, nós nascemos potencialmente pecadores, porque herdamos o pecado original. Não são as circunstâncias exteriores e não é exclusivamente o inimigo ou o diabo que nos leva a pecar, senão o pecado que há em nós. Amém, queridos? É assim que diz a palavra. Cada um, repito, Tiago 1,14, anote, leia, reflita sobre essa palavra. Cada um é tentado pelos próprios maus desejos. Sendo Jesus Deus, santo e perfeitamente santo, não havia em si qualquer mau desejo, qualquer maldade ou qualquer pecaminosidade, qualquer tendência ou inclinação para o pecado. Necessário foi que ele fosse conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e pelo diabo fosse tentado. Então essa é a circunstância, para nós entendermos aqui o propósito, a razão do que acontece aqui no início do ministério de Jesus, logo após o seu batismo. E diz o texto bíblico que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O texto original traz uma palavra que significa uma fome intensa, muita fome, 40 dias, 40 noites sem comer, de jejum. Então, uma fome muito intensa. E a palavra vai dizer que o tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ao que Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Leiamos e aprendamos com esse texto sobre a nossa vida, o que Jesus está a nos ensinar. Nem só de pão viverá o homem. Ele cita Deuteronômio, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Poderia Jesus transformar as pedras em pão, sim ou não? Mas havia um propósito, como disse, havia uma missão, que incluía o deserto, que incluía esse momento, para nos ensinar, para nós também aprendermos com o Senhor a permanecermos firmes. Havia algo a ser cumprido e Jesus bem sabia disso. Ele não cai nessa tentação, apesar da sua fome, e vai falar que nós precisamos de outras coisas, há coisas muito mais importantes do que necessariamente o alimento. O problema, queridos, é que nós pensamos com o estômago. Repito, nós pensamos com o estômago. E porque pensamos com o estômago, quando a fome vem, a gente quase que não pensa. Eu não sei se você já sentiu fome. Eu estou falando de sentir fome mesmo. Eu não sei se você já passou fome. Mas qual a experiência de fome que você já teve e como isso lhe afetou? Eu fico extremamente nervoso. Quem me conhece, minha esposa está aqui, é testemunha disso.
o meu metabolismo é muito acelerado. Eu sou o famoso mago de ruim, né? Quem se identifica? Aí a minha desculpa é que eu digo sempre, o pessoal, pastor, o pessoal já sabe, eu tenho uma fama de comer muito, é maledicência, se você ouvir isso. Eu como lentamente, mas eu como bem. E não engordo, é o mesmo manequim há 30 anos, desde os 20 anos. Esse mesmo manequim, alguém disse, glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, né? Enfim, Deus tem seus preferidos. Ai, irmã, que a inveja. Oh, Jesus, eu até esqueci o que eu ia falar. O fato é, queridos, que se eu não como, se eu passo períodos mais de 3 ou 4 horas, eu fico nervoso, eu fico, sabe, dá um tremelique, hipoglicemia, dor de cabeça, irritação, eu não consigo nem pensar. Você está entendendo por que eu digo que eu e nós pensamos com o estômago? É a necessidade básica, é o que grita aos nossos ouvidos. Foi o que gritou aos ouvidos dos israelitas. Eu lembro sempre dessa passagem, o povo de Israel, depois de ter sido liberto de 4 séculos de escravidão, ter testemunhado todo o poder de Deus, manifesto diante dos seus olhos, e não só aos israelitas, como a todo o povo egípcio, e estando caminhando a terra prometida, na certeza dessa promessa, no primeiro ronco da barriga, olha para trás e diz, quem dera estivéssemos nós no Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos as panelas de carne. Nós pensamos com o estômago. Eles foram libertos e tudo que eles queriam, tudo que eles precisavam era essa libertação. Deus promove essa libertação e eles foram incapazes de vislumbrar que a terra prometida estava logo adiante. E ali eles se queixam, eles murmuram, por que trouxeste? A queixa não é a Moisés, é ao próprio Senhor. Por que nos trouxeste até aqui para nos ver sepultados no deserto? Era melhor que estivéssemos no Egito, ainda que escravos, né? A saudade da escravidão, a saudade da vida passada, ou do tempo passado, né, do que nós vivemos anteriormente. Nós falamos um pouco sobre isso, né, durante essa semana, tivemos uma semana de oração, foi uma bênção. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Precisamos avançar, e nesse sentido, o primeiro ponto da nossa mensagem diz respeito exatamente a isso, apesar das necessidades. Veja, havia ali uma necessidade, sim ou não? Uma necessidade real de alimento, era real essa necessidade. E lembra que nós falamos sobre isso um pouco domingo passado, lá Mateus também, né, o Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre prioridades, né, e foi essa temática durante toda a semana. Nós tratamos sobre esse tema, priorizando o reino, toda semana. Foi uma bênção aqui a semana de oração, foi muito especial, e nós tratamos sobre esse tema, né, e ele vai dizer, olha, busquem em primeiro lugar. No primeiro domingo, né? Na primeira semana do ano, nós tratamos sobre esse tema. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, essas coisas, ele fala sobre o comer, sobre o vestir, necessidades reais que nós temos, serão acrescentadas. Mas não vivam pelo comer ou pelo vestir, porque quem vive por isso, ou quem se preocupa por isso, em outras palavras, são os pagãos. A palavra de Jesus para nós. E mais uma vez nós temos aqui esse ensino, não apenas com palavras, mas na prática. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode nos faltar o alimento e talvez tenhamos fome e os efeitos colaterais da fome, mas não pode nos faltar a palavra. Não podemos permanecer espiritualmente fracos ou vulneráveis. Amém, igreja? Jesus podia sim transformar aquelas pedras em pães. Ele poderia sim realizar esse milagre. Ele tinha poder para realizá-lo, mas não era propósito de Deus, não era propósito do Senhor, não era propósito de Jesus. E aqui nós precisamos avaliar a possibilidade versus a necessidade, e não a necessidade fisiológica, mas a necessidade ou as necessidades que estão muitas vezes além das nossas necessidades básicas e também fisiológicas, físicas, como o comer, como o vestir, como Jesus bem coloca. Ele coloca o reino em primeiro lugar, antes mesmo das necessidades básicas. Então, conquanto Jesus tivesse o poder para realizar esse milagre, ele diz não, porque não era o propósito de Deus, e nós precisamos discernir sobre isso. Então, como vivermos uma vida ordinária, né? O que fazer para vivermos um ano extraordinário a partir do ordinário da vida? O primeiro aspecto, anote, contentando-se com o ordinário, mesmo quando é possível ter o extraordinário. Contentando-se. A palavra aqui é contentamento, é isso que nós vamos tratar. Contentando-se com o ordinário, mesmo quando é possível ter o extraordinário. Não estamos falando sobre impossibilidades,
Não estamos falando sobre coisas, questões fora da realidade. Jesus poderia ter realizado aquele milagre. Você pode sim trocar o carro, mas a pergunta é, aqui trazendo para o nosso contexto naturalmente, qual a necessidade de você estar sempre trocando o carro, se o que você já tem serve muito bem a você? Qual a necessidade que você tem de estar sempre trocando o seu aparelho, o celular, o smartphone, se o que você tem lhe serve muito bem? E nessa a gente entra nesse ciclo vicioso, sabe, de poder fazer, de poder realizar, de poder comprar, de poder alcançar, mas sem avaliar a necessidade real, o sentido de buscar coisas, de almejar coisas, de vislumbrar e desejar coisas na vida, que não tem sentido para nós, até que a gente alcança e não encontra satisfação, né? Seja o carro, a casa, qualquer outra coisa que a gente almeja, deseja, e quando assim acontece, quando assim a gente adquire, não faz tanto sentido assim, eu preciso trocar de novo, eu preciso mais e mais e mais, porque na verdade eu não encontro satisfação. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. São as coisas comuns, ordinárias do dia a dia. É isso que nós precisamos assim discernir e avaliar. Eu quero até citar, eu falei de manhã sobre os 2 livros que nós, aqui sugeri também para vocês, os 2 livros que nós fundamentamos a série, que vale muito a leitura desses livros. Liturgia do Ordinário é um livro de Tish Warren, Tish, T-I-S-H, Warren, W-A-R-R-E-N. Liturgia do Ordinário. É uma missionária americana que fala sobre as coisas simples da vida e como nos contentarmos nas coisas simples da vida. Como mãe, como pai, como cidadão, como professor, como advogado, médico, comerciante, empresário, no dia a dia do trabalho, no dia a dia da família, das nossas vidas cotidianas. O outro livro é Simplesmente Crente. Simplesmente Crente, de Michael Horton, um excelente autor cristão. Michael Horton, com H, H-O-R-T-O-N. Simplesmente Crente. A simplicidade dos ritos, das liturgias, da oração, da contemplação de Deus, da palavra de Deus, o deleite, a satisfação nas coisas de Deus. Ele vai falar sobre isso. Liturgia do Ordinário, Simplesmente Crente. 2 livros que valem muito a leitura e que foram base para a nossa série. Então, o primeiro aspecto, anote, repito, como, portanto, viver o ordinário, né? Evitando, né? Fugindo da tentação de uma vida extraordinária em todo o tempo, que não condiz com a nossa realidade. Primeiro aspecto é contentando-se com o ordinário, mesmo quando é possível ter o extraordinário. Eu me contento com o ordinário, que é o dia a dia da vida, a realidade de todos nós. E o texto continua, verso 5. Então o diabo levou, segunda tentação, já passamos aqui pela primeira. O diabo o levou à cidade santa, Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui é curioso, porque o diabo usa a Bíblia. Quando nós muitas vezes negligenciamos, ou até, e esse é um texto muito pertinente para entendermos que existe sim a personificação do mal na figura do diabo. Muitos cristãos, muitos que creem na Bíblia, acham que o mal é uma ideia, ou é um sentimento, ou uma energia, ou o paradoxo do bem, ou a ausência de bem. Sim, pode ser tudo isso, mas também há um ente personificado que caiu dos céus, consigo levou uma legião, e nós não vamos dar muito ibope para ele aqui não.
Não é o propósito, não é a nossa maneira, não é a nossa forma de pregar, mas nós não podemos negligenciar, como disse, conquanto esse texto fale de uma batalha espiritual também, que nos ensina sobre batalha espiritual, não é o propósito do tema, mas apenas um parênteses para entendermos aqui essa realidade espiritual que nos cerca, sobretudo o inimigo da nossa alma, como assim é chamado também na Bíblia, e que está em todo o tempo ao derredor. Também está escrito sobre isso, e nós não podemos negligenciar essa realidade. Como vencer o inimigo? Primeiro conhecendo-o, sabendo que ele existe e que está nos atacando, em todo o tempo nos atacando e preparando, né, ciladas, enfim, com as suas setas inflamadas. Essas são as linguagens que nós usamos, mas não podemos negligenciar essa realidade. Aqui Jesus tem um diálogo com o diabo. Então essa ideia que talvez paire na igreja do diabo ou do mal ser uma energia, esse texto ele tira toda essa ideia deturpada e herética, antibíblica até. Existe sim, nas trevas existem sim essas entidades, e o diabo é esse ente personificado aqui que está a dialogar com Jesus. Isso aqui não é uma linguagem alegórica, não é uma alegoria ou uma metáfora, é uma realidade de um debate, de uma conversa que aconteceu, com um propósito específico, como disse no início, e algo que nos chama a atenção, e deve sim nos chamar a atenção pela astúcia, é que o diabo usa a Bíblia. Sabe, para você, crente, que conhece a palavra, eu quero dizer, o diabo conhece muito mais do que você. Sem dar muito ibope mais uma vez aqui para ele, sem dar muita audiência, mas ele conhece muito mais do que você. Você é crente e ele crê muito mais do que você. Você sabia que o diabo é crente? Quem não sabia? Ninguém vai levantar a mão, né? Quem sabia que o diabo é crente? Misericórdia. O diabo é crente? Eu estou dizendo aqui só para testar a fé de vocês. O diabo é crente? Agora vamos entrar aqui numa... Hein? Quem acha que o diabo é crente? Eu estou provocando vocês. Não, que conversa é essa, pastor? O diabo não é crente. Quem acha que... Não, que história é essa? Isso é heresia. Quem? Ele é crente sim, irmão. Ele crê mais do que eu, do que você. Ele conversou com Jesus. Ele acredita que Deus existe porque ele viu Jesus, ele servia a Jesus. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era um servo, ele era um anjo que servia ao Senhor. Amém, igreja? E ele caiu, e nessa rebelião levou outros tantos. Então, mais do que eu, você, ele esteve, ele conheceu. Ele é crente, a questão é temer, é obedecer, é submeter-se. Perdido está e condenado está, não tem chance para o diabo. Essa é a questão, é por isso que ele treme, diz a palavra. Ele não está também aqui quebrando um paradigma e uma imagem que Hollywood, né, o cinema, criou para nós. Ele não está lá no inferno, muito bem, obrigado, gerenciando aquele lugar. Ele está condenado ao inferno, mas não está lá, está aqui. Aqui, não, vai para lá, né? Ele está acolá. Sabe, queridos, nós precisamos entender essa realidade espiritual que nos cerca. E contra quem nós lutamos. Somos do Senhor, graças a Deus, glória a Deus, pela obra e sacrifício de Jesus. Mas não podemos negligenciar essa realidade espiritual. E que há poder, há uma astúcia, sim, no inimigo. Ele usa a palavra. Está escrito, aí cita um texto bíblico, olha só que astúcia. Agora cita parcialmente, ele diz: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Isso é o Salmo 91 que diz assim: porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É a proteção, é a condução, é o Deus que sustenta. Não é uma proteção de qualquer forma, não é uma proteção de qualquer maneira. Jesus responde e refuta essa investida também com a palavra. Ele vai dizer, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Misericórdia. Também usando a palavra. Então ele cita parcialmente o texto que convém para tentar Jesus. E Jesus, sendo o próprio Deus,
refuta e trata com a palavra. E a tentação aqui diz respeito a esse espetáculo, né? Imaginem a cena, no pináculo do templo, Jesus se jogar e ter ali os anjos guardando, o segurando, o sustentando, e sendo visto por todas as pessoas. Essa realidade, queridos, é a realidade que nós vivemos nos tempos de hoje, especialmente, né, em tempos de redes sociais. Na verdade, isso sempre aconteceu. O exibicionismo, a necessidade de mostrar, de exibir, de expor, numa sociedade que se preocupa muito mais com o parecer ser do que ser, né? Com a estética do que com a ética. Essa é a realidade. As redes sociais apenas manifestaram isso, ou potencializaram isso. Isso acontece desde que a humanidade existe. Isso acontecia em Corinto. Ora, qual foi a exortação de Paulo, uma das, se não confrontar aquela igreja vaidosa, né, que buscava os dons mais, que eles consideravam mais especiais ou mais espirituais, para se destacarem face aos demais, o falar em línguas, o profetizar. Isso não é uma realidade muito distante de nós, isso ainda acontece na igreja de Cristo. O exibicionismo, a necessidade de mostrar às pessoas, a preocupação com o que as pessoas pensam de mim. Falamos um pouco sobre isso essa semana. Sabe, eu falava de manhã, muito mais importa que nós postemos, divulguemos. A gente chega num local e vê algo bonito, algo belo, sei lá, o pôr do sol, a natureza ou qualquer coisa, e logo nós sacamos o smartphone, logo nós nos preocupamos em fazer aquela foto, aquele vídeo, porque mais importante do que contemplar aquela bela paisagem é postar e ter um engajamento da postagem. E nós postamos e ficamos na expectativa, ansiosos, quantas pessoas vão curtir, o que as pessoas vão comentar. Na verdade, isso não tem a ver com a postagem, tem a ver comigo. Eu uso aquela imagem, aquela experiência, para de alguma forma ter crédito, credibilidade, ou admiração, ou aplauso do outro, né? Como se aquela curtida fosse para mim. Então, eu estou sempre exibindo a minha vida, como se fosse algo necessário para nós. Eu quero dizer para você, não é, você não precisa postar o seu prato de comida no Facebook, ou no Facebook não mais, né? Instagram. É curioso porque ninguém posta, eu estou com fome, hoje eu não comi, né? Você não vê isso, né? Eu trabalhei muito, não deu tempo de comer e estou com fome, eu não tive hoje dinheiro para fazer a feira. Ninguém posta isso, embora essa seja a realidade de muitas pessoas e dentre nós, né? Ninguém posta essa realidade da vida, né? De uma vida que tem problemas, tem lutas, tem escassez, tem dificuldades, tem discussões. Essa é a vida ordinária. Mas nós fugimos dessa vida ordinária, especialmente nesses tempos, né, de espetacularização que as redes sociais trouxeram, né? Então você nega o assento a uma criança birrenta, você vira uma celebridade. Aí as pessoas agora estão entrando no avião doido para encontrar uma criança e ficar na janela esperando que alguém filme aquele episódio. Eu não sei se todos estão entendendo aqui, acompanhando o que eu estou falando. Mas uma moça, para explicar, que estava em um voo comum, em um dia comum, num avião comum, tudo comum. Aí de repente uma criança comum, birrenta, que é comum, pede o lugar dela na janela, ou achava que era o lugar dela, né? E ela diz, não, eu vou ficar aqui. Aí uma senhora comum pega um smartphone que não é comum, aí entra falta, a coisa ordinária da vida, porque aquilo precisava ser resolvido ali, no contexto daquele avião, mas viralizou. Essa moça tem milhões de seguidores hoje, está fazendo comercial, publicidade, ganhando dinheiro com isso. Ela fez do limão a limonada, né? Diga-se de passagem, quem filmou a moça dizendo não à criança, que ficou lá esperneando no avião, não foi a mãe da criança, né? Atacaram a mãe da criança, né? Cancelamento à mãe da criança. Não, foi uma senhora que tomou as dores totalmente inadvertidamente, divulgando a imagem daquela pessoa por conta dessa realidade de redes sociais. Sejam coisas belas paisagens, ou até a tragédia, hoje a atitude primeira das pessoas, e nós não somos diferentes, é sacar o smartphone, é pegar o telefone e tirar aquela foto ali, como fez essa senhora. A necessidade de exibir, e não era nem sobre si, mas o que ela procurou, talvez a sobrinha ou filha, não sei, que pegou esse vídeo e pá, eu não queria postar, tá bom, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sei se eu faria o mesmo, talvez, eu não posso
me portar aqui como melhor, mais santo. Eu não sou. Mas essa é uma realidade que nós precisamos ter atenção, queridos. Nós precisamos perceber como nós estamos inseridos nesse meio, nessa realidade, nesse tempo que exige de nós, que nos cobra essas coisas. Sabe, eu sou do tempo, quando eu digo eu sou do tempo, parece tanto tempo assim, né? Mas alguns aqui vão identificar que a gente, quando fazia uma viagem, nós chamávamos os amigos, a família, para mostrar as fotos. E isso era um evento. E era tão bom, acabou-se. Porque as fotos não existem mais, estão no Instagram, o nosso álbum de fotos é o Instagram. Aí, vez por outra, eu gosto de viajar, aí eu chego, pastor, eu estava sumido, estava doente, né? Porque você não vai ver em rede social. Eu não coloco em rede social, eu não tenho nada contra quem coloque, mas você não vai ver. Você estava onde, pastor? As pessoas pensam, 2 domingos, né? Às vezes, um domingo que eu falto, eu estava doente. Não, eu estava viajando. Mas porque você não botou nada, não vi nada no Instagram, nem vai ver. Eu estou lá contemplando, sabe, aquele momento especial, eu estou guardando aquilo da minha memória, eu estou adorando ao Senhor muitas vezes por aquela experiência ali junto às pessoas que eu amo, seja a esposa, a família ou amigos, enfim, não há necessidade de eu postar em rede social, e eu preciso sempre ter o filtro devido para discernir se a minha postagem o que vai provocar no outro, né? Não sei. 1.000 e poucos seguidores, eu não sei nem quem são, no Instagram, no Facebook eu nem sei quantos. Eu tenho um Instagram por força da igreja, né? Eu me lembro quando aqui cheguei, a gente precisou criar a conta do Instagram para poder usar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito útil, se bem utilizada. Muitas pessoas vêm a nós e conhecem a nossa igreja através do Instagram, mas eu uso muito pouco, às vezes para registrar um aniversário, uma data especial, enfim. E o Facebook, Instagram, redes sociais também tem um aspecto muito positivo que é gerar essa memória, né? Vez por outra, o Facebook lembra memórias, né? 10 anos atrás, enfim. Mas você não precisa, meu irmão, ser escravo dessa realidade de exibicionismo ou de espetacularização da sua vida que deve ser ou é ordinária. Ainda que nós tenhamos, sim, experiências extraordinárias, isso não é uma realidade constante ou cotidiana para nenhum de nós, como não foi para Jesus. Amém, igreja? Atentemos a isso. Eu quero sugerir que você revisite as suas redes sociais, as suas publicações. Por que você publica o que publica? Se para edificar alguém, amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus quando pessoas estão aqui nos cultos e tem pessoas que fazem isso e divulgam, sabe, o culto. Isso é evangelístico. É você usar as suas redes sociais também sob o aspecto missional, missiológico, entender que aqui é um lugar em que você é abençoado e você pode sim divulgar uma foto, um vídeo, propagar, convidando pessoas. Isso é muito eficiente. Louvado seja Deus por aqueles que fazem isso. Mas há tantos que divulgam prato de comida, onde estão, aonde foram, o que fizeram, que roupa compraram, enfim, paisagens belas, mas não falam sobre a sua igreja, a sua experiência com Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Ou o dedo digita do que está cheio o coração. Nós precisamos avaliar sobre isso. Quais os valores, o que nós, de fato, temos valorizado e o quanto esse ciclo vicioso da inovação, do extraordinário, tudo é incrível e precisa ser incrível, tudo é maravilhoso e tudo é espetacular, quando não é, absolutamente não é a realidade da nossa vida. O segundo ponto eu falei já? Não. Diz respeito exatamente a isso. Anote, como vivermos uma vida ordinária para um ano extraordinário, contentando-se com uma vida ordinária, sem precisar tornar as coisas extraordinárias da vida em um espetáculo. Contentando-se com uma vida ordinária, sem precisar tornar as coisas extraordinárias que nós experimentamos, as coisas extraordinárias da vida, um espetáculo, sabe, sem usar da nossa vida, sem fazer da nossa vida um palco. Não, é a simplicidade, né? São as coisas simples, é o cotidiano da vida. Você não precisa expor, você não precisa exibir, sabe, isso tem adoecido pessoas. Isso tem gerado dependência de redes sociais. E as pessoas não têm discernido sobre isso. Geralmente os vícios são muito sutis e tomam conta de uma maneira que, quando se percebe, há uma dependência tal já que é difícil se livrar. Então nós precisamos atentar a isso. Eu falava pela manhã e nós estamos
A partir dessa série, né, quero dizer para vocês que essa série foi pensada no ano passado. Naturalmente, nós planejamos todo o ano de 2025, desde 2024, e que começamos o ano já com um planejamento já estabelecido. E na mesa dos pastores, conselho ali de pastores e presbíteros, nós avaliávamos sobre as nossas atividades. A Cidade Viva, para quem está conosco há algum tempo e nos conhece, sabe bem que nós prezamos pela excelência em tudo, né? O que fazemos, fazemos para Deus e queremos fazer sempre da melhor forma, sempre com excelência. Seja o som, o louvor, a adoração, a projeção, a ambientação, tudo precisa ser muito bom, porque é para o Senhor que nós oferecemos, o nosso serviço, enfim, todas as coisas. Mas entendemos que a tecnologia, por vezes, ela pode nos atrapalhar, ela pode ser, sim, um problema, ou um obstáculo para a adoração, por exemplo. Eu falava, essa semana tivemos uma reunião com o conselho, e eu falava sobre isso, sobre essa realidade do que nós estamos aqui refletindo, pensando, e não pode ser apenas teoria, tem que ser prática. Então, estamos seriamente pensando, eu quero falar para Campina Grande, em fevereiro a gente ter um culto com um louvor mais simples, sabe, voz e violão. Só. Ou se não, um violão, um teclado, um piano. Só. Essa semana, quem esteve conosco aqui na semana de oração? Rapaz, por isso que minha voz está assim, foi só voz, não tinha nem violão. Ontem ainda teve, porque encerramos a semana, né? Mas segunda, terça, aí quarta tivemos o culto, o Ministério do Louvor veio, a quinta, segunda, terça, quinta, sexta, era no gogó, era a capela que chama, as vozes. E como é maravilhoso, né? Uns desafinados, outros mais ainda, né? Uns sem ritmo, outros mais ainda, enfim, mas a espontaneidade, sabe, a fluidez do Espírito Santo. Queridos, eu sou músico, nada contra, eu louvo a Deus por esses músicos, homens e mulheres de Deus que ministram a nós, com seus instrumentos, com as suas vozes. Eu não tenho um problema com isso, absolutamente, eu prezo por isso, eu não tenho um problema com tecnologia, mas por vezes isso pode sim nos atrapalhar ou gerar dependência em nós, quando achamos que a adoração depende de uma banda. Quando o culto talvez seja espetacularizado, estamos falando aqui sobre o ordinário, né? A valorização do ordinário, do simples, e voltarmos para o simples, talvez temporariamente, talvez por um período, enfim, isso nos ensina a entender que a adoração depende do seu coração, que se quebranta na presença do Senhor e assim espontaneamente, livremente, do seu jeito, da sua maneira, você adora, você louva, sem estar aqui como um ouvinte ou um espectador do que esteja acontecendo no palco, né? Não é isso. Então, é possível que em fevereiro nós tenhamos, se não no culto da manhã, talvez nos dois cultos, manhã e noite, um louvor bem mais simples. Eu não sei quem é da época, talvez ali nos anos 90, e é algo que me chamou muita atenção como músico até, quem lembra do tempo do Unplugged, né? Eu não sei se a pronúncia é essa, só eu e Jefferson, é o irmão ali atrás que eu não estou vendo. Unplugged, não lembro não, aquela ideia das bandas, o unplugged é desplugado, né? Então você tinha as bandas que eram apenas microfonadas os instrumentos, para você entender o que é isso. Você pega uma guitarra, você joga no amplificador, e esse amplificador vai processar esse som e vai chegar às caixas, aos seus ouvidos, enfim. Mas a ideia do unplugged é o instrumento na sua beleza, na sua tessitura, no seu tom, no seu timbre, e chegar aos nossos ouvidos de maneira limpa, sem a tecnologia. Essa era a ideia, era meio que um detox. Nós saímos de um período dos anos 80, estou falando aqui, acho que os músicos vão entender mais, me perdoem por isso, aí o músico vem falar sobre essas coisas. Os anos 80, com muita tecnologia, os sintetizadores foram incorporados ali, desde os anos 70, 80, a época em que a música americana chegou muito forte, mas houve uma reação no Brasil também, a música popular brasileira, pelo meio do rock, e aí vem nos anos 90 essa ideia de desplugar, de trazer uma coisa mais simples, desintoxicar.
Toda essa tecnologia que mais falava aos nossos ouvidos sobre os instrumentos ou os computadores à época, né, chegando, do que propriamente a música ou a arte, né? A arte pela beleza poética de uma voz, de um instrumento na sua simplicidade. Então, os instrumentos eram colocados alguns microfones e eram microfonados, por isso não havia o plug, a conexão com amplificadores ou com processadores digitais. Isso se acabou, né? Eu me lembro que eu comprei, talvez você tenha comprado alguns DVDs musicais do Unplugged. Quando eu vejo, tá os caras lá plugados, né? Acabou-se, era só uma ideia, usaram isso como marketing também. Enfim, a vida pode ser mais simples. É o contentamento com o ordinário, com o simples, que é o nosso dia a dia, o comum da vida, que nós precisamos resgatar. O segundo ponto nos fala sobre isso, eu repito, nós precisamos nos contentar com a vida ordinária sem precisar tornar as coisas extraordinárias da vida em um espetáculo. Essa necessidade constante, sabe, de exibir, de divulgar, de publicar, de mostrar ao outro. Não, nós não temos, nós não precisamos disso, né? Nós precisamos prezar pela simplicidade. E aqui, essa lição também nos fala, esse segundo ponto nos fala como Deus refutou, ou Jesus refutou a tentação usando a palavra que fora distorcida pelo inimigo, né? E ele usa algo muito também forte para nós, sobre não tentar a Deus. Nessa espetacularização, ou nessa busca pela imagem, nessa busca pelo padrão perfeito, nessa busca por algo que eu não construí, algo que eu não realizei, que então não está dentro dos propósitos de Deus. Essas tentações, elas podem ser percebidas em alguns aspectos. Por exemplo, nós falamos essa semana também, quando eu negligencio a minha saúde, adoeço e eu peço a Deus que resolva os meus problemas de saúde. Isso é tentar a Deus, né? Falávamos sobre isso quando falávamos essa semana sobre a lei da semeadura. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Nós colhemos o que plantamos. Então estamos aqui porque plantamos algo e aqui chegamos nesse dia 12 de janeiro de 2025, sendo esse somatório de experiências que nós demos causas. Coisas boas, coisas ruins, decisões acertadas, outras nem tanto, que nos trouxeram até aqui. Com os nossos problemas financeiros, com os nossos problemas de saúde, e nós precisamos entender sobre isso e pedir que Deus resolva aquilo que nós devemos resolver ou deveríamos já ter resolvido, também é tentar a Deus. Também é tentar a Deus, né? Talvez dívidas, problemas financeiros ou outros problemas que nós demos causa, sem responsabilidade, sem atentar à palavra de Deus, sem discernir no Senhor, sem bem decidir de acordo com a vontade de Deus, errando, falhando e pedindo a Deus que resolva. Muitas vezes a nossa relação com Deus é assim, porque, como disse no início, nós tendemos a pensar com o estômago e não ter a racionalidade, a sabedoria que vem do alto e o Senhor nos dá por meio do seu Espírito Santo. Amém, igreja? Concluindo, onde estou? Qual é o segundo ponto? Me ajude. Deixa eu dizer uma coisa também, uma estratégia que a gente vai voltar a tornar uma dinâmica. Eu não sei quem lembra, teve tempos aqui que nós tínhamos estudo dirigido. Você chegava no culto, tinha uma temática e um caderninho, uma folhinha com o texto, uma reflexão e espaços para você completar. Nós entendemos que isso é por demais didático e muito especial para a edificação da igreja. Queridos, nós vivemos um tempo de muitas distrações. Eu sei que o que eu estou falando aqui durante 50 minutos, talvez 20% fique retido em sua mente. Tem uns que estão no celular, eu sei, o Espírito Santo está me revelando. E tem uns irmãos também que dedura, viu? Além do Espírito Santo revelar, tem uns irmãos, pastor fulano, no WhatsApp o tempo todo. E o que eu tenho com isso? Um dia desse tinha um irmão comprando no ALX, ó. Foi, a irmã veio dizer, vocês que ficam aqui, essa turma da galeria, é tudo fofoqueiro. Ei, não, brincadeira. Beijo para vocês, eles estão vendo, viu? A irmã, é a Bíblia, amém, irmã, muito bem, crente. Sabe, queridos, apenas algo aqui para a nossa reflexão, nós estamos muito distraídos, nós estamos. A gente fala, não se ouve, a gente não ouve também o que o outro diz. A comunicação tem sido, por demais, afetada
Nós ouvimos áudio na velocidade de 1,5, né? Se não 2, eu fico agoniado. Quando alguém bota esse negócio, eu saio de perto. Está repreendido, em nome de Jesus. Eu fico agoniado, imagina, o cara deve estar doido já, né? Se você faz isso, meu irmão, daqui a 3, 4, 5 meses, você está na terapia. Em nome de Jesus. Não, brincadeira. Que doideira, que loucura. Essa não é a velocidade, não é o ritmo da vida. Pare com isso. Ei, relaxe. Relaxe, descanse. Tem tempo, vai dar tempo. Não precisa, né? Esse minuto a mais não vai fazer diferença na sua vida. Quem pode acrescentar, diz o texto bíblico, para que essa rapidez, essa velocidade de 2, de 5, sabe, você bota um áudio de 2 minutos, ninguém ouve mais. Eu fico preocupado. Eu falei sobre isso aqui recentemente. Grupos de liderança, eu quero aqui falar sobre isso, a minha preocupação. Eu não estou me referindo aqui aos líderes, queridos, não é dirigido aos líderes, mas estou falando sobre líderes na igreja, que recebem instruções do pastor, para conduzir princípios, orientações do pastor da igreja, e não ouvem áudio de 2 minutos, porque é muito longo. Ora, e uma pregação de 50 minutos? Eu fico pensando, como está o nosso nível de distração, ou inquietação, ou falta de concentração, em razão das redes sociais, do excesso de tela. O que nós retemos, por isso anotar, registrar, é por demais importante, precioso para nós, porque ajuda-nos a reter. O simples fato de você anotar já lhe ajuda, né? Isso é andragogia. Ensino para adultos, na pedagogia também isso é ensinado. Você aprende ouvindo, você aprende falando, você aprende também escrevendo. Então, não apenas para revisitar, o que é muito especial, né? Você revisitar uma pregação, ali os pontos, como Deus falou ao seu coração, e refletir e orar por isso posteriormente, mas sobretudo, ao fazer assim, você retém. Vocês veem que eu não acesso muito o esboço, ele está todo aqui, mas eu estudei esse esboço durante dias, né? Eu orei por esse esboço durante dias. Então, ao fazer isso, a minha memória me permite estar aqui usando essa oralidade, mas não confiemos nisso. Por isso está aqui aberto, qualquer branco, e de vez em quando acontece, né? Quando eu fico repetindo, não sei se você percebe, aí eu repito, eu me perdi. Não confie, sabe, temos essa atenção, especialmente quanto às coisas de Deus, não é? Tenhamos essa atenção, saibamos usar corretamente, diligentemente, honestamente, as ferramentas que Deus nos dá, sobretudo a concentração para ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se não estamos atentos, se estamos dispersos, aqui ouvindo, mas distraídos e com a nossa mente em outro lugar, preocupados com outras coisas, como exercitar, como fortalecer a nossa fé? Então nós precisamos ter atenção quanto a isso. Amém, igreja? Verso 8, concluindo. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. E o ponto 3, já para você anotar, nos fala sobre contentarmos-nos com o ordinário e não corrermos o risco de, em busca do extraordinário, nos afastar de Deus. Como viver o ordinário para um ano extraordinário? Contentando-se. Você viu que contentando-se com o ordinário foi o mote, né, do que nós tratamos nos 3 aspectos e na mensagem de hoje. Contentando-se com o ordinário, contentando-se com o ordinário, e não correr o risco de, em busca, desejando, querendo viver o extraordinário, se afastar de Deus. Deus fará, Ele nos dará as experiências extraordinárias, mas nós não precisamos buscar isso, sabe, todo o tempo, todos os dias. Isso talvez nos traga uma comparação nociva, sabe, uma cobrança pessoal também extremamente árdua, extremamente difícil, extremamente perniciosa. É quando a gente olha pessoas fazendo coisas, né, nessa história de comparação, nessa situação em que olhamos, percebemos e queremos, desejamos o que o outro está fazendo ou realizando, e assim também, até em questões espirituais, né, de experiências espirituais, de ter essas experiências espirituais, e na busca disso nos perdermos de Deus.
nos afastarmos de Deus. Por essas experiências, ou por esse extraordinário que nos é proposto, né? E Jesus coloca exatamente isso, quando lhe é oferecido, lhe são oferecidos todos os reinos, ele refuta, ele fala de forma muito enfática: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Veja que Jesus termina esse diálogo, e nessa terceira tentação, com algo fundamental para a nossa relação com Deus, quanto a quem adoramos, né? Eu falava sobre sermos nós conduzidos pelo estômago, o Deus do estômago. O que a palavra vai dizer, numa expressão bonita, quanto às concupiscências, né? Que são os desejos carnais, os desejos humanos. Não amem o mundo nem o que nele há, afirma João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 14, pois o que há no mundo, o amor à carne, ou a concupiscência da carne, dos olhos, dos bens, que ele vai chamar também de soberba ou ostentação, não provém de Deus, mas do mundo. E invariavelmente nós somos tentados por essas coisas, né? Satanás ofereceu comida, então uma necessidade básica do comer, ele oferece os reinos, ele mostra os reinos, ele oferece também poder, ou a posição de autoridade que Jesus ali teria, se jogando e sendo guardado pelos anjos. Não é diferente da estratégia adotada por ele no Éden. O fruto que é oferecido daquela árvore, que era uma restrição que Deus assim colocou, havia duas árvores no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. O homem e mulher poderiam comer, usufruir de todos os frutos de todo o jardim, mas não daquelas duas árvores. E o Satanás oferece aquele fruto, né? E pareceu agradável ao paladar. É o primeiro ídolo, é o primeiro Deus. Estamos falando sobre idolatria aqui, queridos. Eu não sei se você está entendendo. Idolatria. O Deus do estômago. A primeira tentação de Eva foi o Deus do estômago. Pareceu agradável ao paladar. E a proposta em seguida é que homem e mulher seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí vem o aspecto do poder, da autoridade. Não é diferente de como aqui Satanás tenta a Jesus. É sobre isso que João também fala em sua primeira carta. As mesmas tentações, diria eu, com estratégias diferentes, em tempos diferentes, de maneiras diferentes, mas as mesmas tentações. Astuto que é o inimigo da nossa alma, também nos tenta das mesmas formas, ou pelo menos com os mesmos princípios, mas com nuances diferentes, com aspectos diferentes, mas tocando ao Deus do nosso estômago, nas nossas necessidades. Você precisa disso. Ora, se você não sonegar imposto, como é que sua empresa sobreviverá? Você entende? O Deus que você está idolatrando. Faça isso, pois você terá poder e influência, você será promovido. De onde vem essa tentação, esse convite? Não vem do alto, não vem dos céus. As corrupções, as mentiras, os enganos, as ilusões desse mundo não vêm do Senhor, vem daquele que é pai da mentira. E nós precisamos discernir sobre o ordinário da vida, para que buscando o extraordinário, ou em busca dessa espetacularização das nossas vidas, que precisam ser espetaculares, incríveis, não precisam, mas assim buscando e sendo imposto a nós essa realidade, que não condiz com a nossa realidade, nós somos afligidos, nós somos atacados, nós somos cobrados, e muitas vezes nos afastamos de Deus, até porque nos frustramos com Deus, quando pedimos a Deus e esperamos em Deus coisas que Ele não vai nos dar, e aí achamos que não somos tão abençoados quanto o vizinho, quanto ao irmão, quanto a alguém que nós nos comparamos, sem entender a sua realidade, sem conhecer as suas dores, porque ele só fala para você, assim como só posta nas redes sociais, o lado bom da vida. Olhe lá se de fato aquele lado bom é a realidade do que alguém vive. O ordinário da vida, queridos, fala sobre a nossa vida cotidiana. É a segunda-feira.
A segunda-feira representa muito o ordinário da vida, né? Porque aqui estamos nós, no domingão, descansando. Não sei, talvez não tão bom assim por conta da chuva, não sei quanto isso te afetou. Mas aí vem a segunda, é dia de branco. E a gente já começa a reclamar hoje, né? Quando usa essa expressão. Eu não sei o que quer dizer dia de branco, sinceramente, mas é algo negativo, eu entendo isso, né? Quando não deveria ser, deveríamos hoje já também aqui, agora, agradecer a Deus pelo trabalho que nós teremos amanhã, porque muitos não trabalharão na segunda-feira. A muitos falta o dinheiro, falta o emprego, falta o trabalho, falta a dignidade, porque o trabalho dignifica o homem. E por que nós reclamamos? Tire isso dos seus lábios, meu irmão, minha irmã. Agradeça a Deus pelo trabalho. Se não te agrada, se não é coerente com aquilo que você almeja, se capacite, se aprimore, se aperfeiçoe, busque outra coisa, mas não seja ingrato. A segunda-feira é dia de louvar a Deus. E as nossas palavras falam muito sobre o nosso louvor, a nossa adoração, que não pode se restringir a um momento litúrgico da igreja. É em todo o tempo. É em todas as circunstâncias. Sabe, um pensador inglês, Chesterton, acho que esse é o nome, GK, que não é GK do Nordeste, GK, né, para ficar diferente, Chesterton, ele vai dizer, não há nada mais extraordinário do que um homem comum, a sua esposa comum e os seus filhos comuns. Oh Deus, me dá essa vida ordinária, junto à minha esposa, junto aos meus filhos, com todas as lutas. Falava de manhã, nós temos aqui irmãos que estão grávidos, né? Mulher e homem, porque homem engravida também, não igualmente, né? Mas esse ano vai ser um ano de muita... tem um bocado de menino para vir aí. Tem um irmãozão que está aqui conosco também, está no louvor. E aí eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado. Tem um pequenininho. Quantos anos, Mateus? 2. E aí tem um na barriga, né? Débora está aí? Que bênção, Débora. E aí eu falava para Chicão, vai passar. Hein, Débora? Daqui a pouco é saudade. Sabe a bagunça do filho hoje, que te irrita? Do ordinário, do cotidiano que você queria ter, diferente talvez, a casa perfeita? Não existe. Que casa perfeita é essa? A casa é para ser bagunçada, a gente vai ter saudade dessa bagunça dos filhos, da zoada, do choro. Aí as mães estão dizendo que tem nada. Deus está ouvindo, viu, mamãe? Das noites sem sono, vai ter. É a vida, essa é a vida, esse é o ordinário da vida. É o café no fim da tarde, sabe, com amigos, contemplando ali o cuidado de Deus, a bondade, compartilhando sobre o amor de Deus, no dia a dia, no trabalho, na igreja, no ministério. É essa vida ordinária que nós precisamos buscar, queridos. Aprendemos com o Senhor sobre isso, aprendemos com Jesus, que nasceu de maneira ordinária. O Rei dos Reis, o soberano sobre todas as nações, nasceu de maneira ordinária, viveu de maneira ordinária, fazendo coisas extraordinárias, mas viveu de maneira ordinária, com um trabalho ordinário. Jesus era carpinteiro, trabalhou por toda a vida, nem precisava. Para quê? Para nos ensinar sobre uma vida ordinária. Viveu em uma família ordinária. Um pai e uma mãe comuns, claro que nós entendemos ali toda a missão, todos os desafios, mas de maneira ordinária para nos ensinar. Não tinha grandes posses, diz a palavra que não tinha formosura em si, não sabemos a aparência de Jesus, mas não chamava atenção pela sua aparência, quando nós nos preocupamos tanto com a aparência, com o peso. Eu não sei se Jesus tinha um peso, sobrepeso, não sei, não posso nem dizer isso. Não sei qual era a aparência de Jesus, sabe, mas nós nos preocupamos tanto com isso, com a aparência, com as aparências, com o que parece ser, mas não nos preocupamos de fato com o que somos, de fato, né? Com o ordinário da vida. E é isso que nós precisamos refletir, é isso que nós precisamos discernir, para vivermos um ano extraordinário, nos dias ordinários de 2025, no cotidiano, no dia a dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, quinta, essa é a vida, no hoje, como presente, né? Por isso que hoje se chama presente, do dia, do tempo que Deus nos dá, pois a cada dia o seu próprio mal.
e assim vivemos o hoje, nos alegrando no Senhor, sem adiar a nossa alegria, a nossa felicidade, porque no Senhor nós nos alegramos e pelo Senhor nós somos sustentados, e é no ordinário da vida que nós nos contentamos, esse contentamento que o Senhor nos proporciona verdadeiramente. Importa nos dedicarmos, importa buscarmos, como diz o texto bíblico, como nós vimos no domingo passado, intencionalmente o reino, a justiça do reino, a face de Deus, a palavra de Deus. A banda já pode vir para a gente já concluir. A palavra de Deus, nós percebemos nesse texto que Jesus usou a palavra, veja, sendo Deus, Ele usa a palavra para refutar, para resistir às tentações, para impedir qualquer interferência de Satanás na sua missão, no seu propósito. Jesus, sendo Deus, usou a palavra. Nós, com todas as nossas fragilidades, com todas as nossas limitações, negligenciamos essa palavra. Como você acha que você vai resistir às tentações? Nós não podemos negligenciar, queridos. Foi a palavra usada pelo Senhor, foi a palavra que o levou a enfrentar toda essa oposição. Como nós achamos que poderemos, ou que teremos algum poder contra as trevas, contra essas influências em nossa vida, se não estivermos fortalecidos na palavra, se não formos bons manejadores, operadores da palavra de Deus, conhecendo e aplicando essa palavra, obedecendo a essa palavra? Sabe, queridos, é o básico. É o básico, é o ordinário também da nossa relação com Deus. Das disciplinas espirituais que se fundam em dois aspectos, em dois pilares, a palavra de Deus e a oração. Também lemos na história do ministério de Jesus, registrado pelos evangelhos, que em todo o tempo ele se retirava para orar. Ele não estava realizando milagres em todo o tempo. Jesus não estava realizando coisas espetaculares ou extraordinárias em todo o tempo, todos os dias, não. Alguns desses eventos, desses milagres, dessas suas ações são registradas, mas não era assim. Havia momentos, e não foram poucos, e a Bíblia fala sobre isso, em que Jesus se retirava e em oração se colocava diante do Pai, dedicando-se à oração. Ora, se Jesus, sendo Deus, além da palavra, também dedicou-se à oração, como nós poderemos viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida no Senhor, uma vida extraordinária no ordinário da vida, se nós temos negligenciado tanto a palavra como também a oração? Porque já cremos, já conhecemos, já lemos, já temos decor os versículos, os textos. Esse texto de hoje, talvez, essa palavra de hoje, você já tem ouvido eu não sei quantas vezes, e aí nós negligenciamos, nós descansamos por aquilo que conhecemos, pela nossa reputação, pela nossa posição, pelo nosso conhecimento, pelo que já conquistamos, já alcançamos. Ora, isso é uma grande ilusão, é um grande engano, é uma grande mentira também que nós pregamos a nós mesmos, nos iludindo por essas coisas. Não, é preciso manter o nosso coração aquecido, é preciso voltar ao primeiro amor, é preciso desejar Cristo, estar em sua presença, em oração, nos derramando em sua presença, nos colocando diante dele, todos os dias e a cada dia, buscando direção, buscando orientação, buscando proteção, agradecendo também, louvando ao Senhor por cada manhã, por um novo dia, por um amanhecer, pelo trabalho, pela família, pelas coisas ordinárias da vida. Ao final do dia, assim também fazê-lo, mas não restringir momentos de oração ou de comunicação, conversa com Deus, tão somente amanhã ou à noite, mas em todo o tempo, durante o dia, em todo o tempo, em qualquer circunstância. E também nos dedicarmos a um estudo, orante, meditacional da palavra de Deus, nos alimentarmos com essa palavra, para além do conhecimento intelectual, de textos que nós decoramos, mas nos alimentar de fato com essa palavra, que é uma fonte de vida inesgotável para nós, que nos fortalece, que nos revigora, mas nós negligenciamos, e aprendemos aqui com o Senhor, como enfrentar as oposições, como enfrentar as tentações, de vivermos uma vida que não agrada a Deus, tampouco nos agradará, tampouco nos trará vida plena, tampouco nos trará saúde. Não, nos adoecerá certamente essa realidade de um mundo que não condiz com o que Deus tem para nós. E as trevas têm usado muito bem esses recursos. O inimigo tem
usado muito bem, isso tem se inserido em nossas casas, de uma maneira extremamente agressiva, que por vezes nós não sabemos como conter, como resolver, como controlar, se não nós, os nossos próprios filhos. Estamos talvez já dependentes e viciados de redes sociais, de tela, de smartphone, de informação, e não percebemos, ou percebendo não conseguimos evitar, não conseguimos ter a devida moderação, o equilíbrio, a saúde, a sanidade, estamos adoecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. É tempo de voltar ao ordinário, ao simples da vida, desintoxicando. Que Deus nos ajude a promover esse detox emocional, sentimental, espiritual, do nosso coração, da nossa mente, da confusão, do caos que está talvez em nós, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ideias, que nós não sabemos nem mais expor. Não conseguimos juntar frase com frase, porque não mais nos comunicamos, senão por meio de emojis ou figuras. Perdemos a capacidade, estamos perdendo a capacidade, queridos. Estamos perdendo, eu quero dizer para vocês, a nossa humanidade, por uma tal de inteligência artificial. Estamos perdendo a humanidade, que tem falhas, que tem erros, que sofre, que chora, que adoece, que tem sentimentos. Nós não podemos permitir isso. Sejamos sábios, usemos essas tecnologias ao nosso favor, de maneira sábia e honrosa, para o Senhor, e também para nós, para a nossa edificação, mas tenhamos discernimento quanto a tudo isso. Que Deus nos ajude, para que nesse ano possamos avaliar todas essas coisas, a nossa rotina, a nossa agenda, o nosso dia, como estamos ocupando um dos bens mais preciosos, talvez o mais precioso que nós temos e escasso, que é o tempo, que está passando, mas nós somos cobrados, nós somos, atacados. Alguém já disse, trabalhe enquanto todos dormem. E que conversa, eu quero dormir. Trabalhe enquanto todos dormem, e morra antes de ver os seus netos nascerem. Que história é essa? Quem contou essa mentira? E por que caímos nessa mentira? Pastor, perdoe por estar aqui, isso é o que eu ouço quase toda semana nos gabinetes, de estar ocupando o seu tempo. Eu sei que o senhor é muito ocupado. Eu não, eu sou cheio de tempo. Dizer que eu não tenho tempo, eu quero dizer isso para vocês, não é só para mim não, é pecado. Meu irmão, minha irmã, isso é o que o mundo lhe diz, isso é a lógica do mundo. Eu não tenho tempo para nada, está pecando, confessa seu pecado a Deus. Que história é essa? Todos temos o mesmo tempo, não é sobre ter ou não ter, é como nós priorizamos, é como nós utilizamos. Na busca pelo extraordinário, nos perdemos no tempo, numa agenda que não tem sentido nem propósito, só nos ocupando. A gente não pode dizer que está desocupado, parece que é pecado. Não, o pecado é dizer que não tem tempo. E assim nós usamos essa desculpa, esse argumento, para os filhos, para a esposa, para o marido, para a igreja, para servir, para os amigos, para tudo e todos, até para Deus. Isso sim é pecado. Não, é a vida ordinária. Eu tenho tempo para você, meu irmão, eu tenho para você, meu amor, eu tenho tempo para você, meu filho. Me cobre isso, porque aqui eu estou me comprometendo com isso. Cadê o outro? Não veio. Diga isso, meu irmão, minha irmã. Vá, diga para a sua esposa, vá para o seu marido. Diga, Antônio, diga. Isso. Para sua mãe, isso, Pepeu, muito bem. Isso. Diga, eu tenho tempo para você. O meu tempo é para você. Diga para o seu irmão ao lado, que você nem conhece, vá, diga, eu tenho tempo para você, meu irmão. Conte comigo, estou aqui. Conte comigo. Com o meu abraço, com os meus ouvidos, com o meu tempo. Conte comigo. É isso, queridos. Precisamos resgatar a nossa humanidade. Precisamos resgatar as coisas simples da vida. É isso que nos traz plenitude. É isso que nos traz vida e vida em abundância. Amém?